Vamos começar então os nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos são chamados, poucos escolhidos, e tópico 10, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Bom, vamos falar um pouco do tópico principal do capítulo, do título do capítulo, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Esse é uma das passagens de Jesus, talvez mais mal compreendidas, ou incompreendidas, né? Por quê? Parece que há um privilégio, parece que há uma escolha na maneira como os que são discípulos ou seguidores de Jesus acabam sendo medidos ou chamados e depois convocados para ficar próximo dele. Então, ler e interpretar essa passagem apenas por aqui realmente não faz muito sentido e é muito difícil. Mas eu gosto de lembrar a forma como Jesus chamava os apóstolos. E é claro que no Evangelho a gente só tem os chamados daqueles que ficaram e disseram sim, né? Porque, ou porque os apóstolos não sabem, Jesus pode ter chamado outros, ou porque eles resolveram preservar aqueles que de fato ficaram com Jesus. A gente tem 12 homens, perfil daquela época determinava que fossem homens, mas Jesus sempre deu muito espaço para as mulheres, e a gente tem citação de várias mulheres com papéis muito importantes na Bíblia, como a maioria delas chamava Miriam, né, que é um nome comum lá, era comum demais naquela época, mas por isso a gente tem os adereços, né? Então, Maria de Magdala, por exemplo, que era um vilarejo, uma cidadezinha. Você tem Joana de Cusa, Cusa era o marido dela, então é a Joana, que é casada com Cusa, né? A Maria de Nazaré, que é casada que era a mãe de Jesus, casada com José. E aí você tem outras Miriams ali, outras Marias que a gente não sabe muito bem, e a gente acaba se confundindo, às vezes, entre elas, né? Mas, por exemplo, tem a Maria, irmã de Marta. E depois tem algumas personagens sem nome. Mas então, a mulher estava muito presente, né? Ela podia não ter título de apóstolo, né? Mas ela estava muito presente e tinha um papel bastante importante ali. Inclusive no caso de Maria Madalena, e talvez de Joana de Cusa também, elas eram letradas, que elas sabiam ler, o que era muito raro entre os homens, as pessoas não eram alfabetizados, né? Só quem ia trabalhar no templo, as pessoas tinham profissões comuns e eles sabiam lidar com o dinheiro e sabiam reconhecer uma ou outra inscrição, mas eles iam para a sinagoga para ouvir alguém lendo para eles, então eles não sabiam ler. Muito bem, então o chamado de Jesus, ele é sempre envolvido em uma circunstância. Então isso é algo importante para a gente se lembrar. Sempre tem uma historinha, cada um deles tinha um enredo, um contexto importante, né? Jesus não vai assim na casa de cada um ou aparece do nada e diz: olha, vem, você está escolhido, vem trabalhar comigo. Não, Jesus se mostra, ele se deixa ver, né? No início ele se deixa ver junto com João Batista, que era o primo dele, preparando o caminho, né? Então João Batista, na hora que encontra com Jesus, ele diz: olha, eis o Messias, né? eis o Espírito Sagrado, e tenta se ajoelhar para ele e tal. Ele diz: não, eu estou aqui na fila para ser batizado. Isso foi super humilde, né? Ele entrou na fila daqueles que queriam ser batizados, ouviu toda a palestra, o discurso ali de João Batista, e aí João Batista humildemente vai fazer o batismo dele no Rio Jordão, quando então aparece um grande clarão, quer dizer, certamente um anjo, né, que acompanhava Jesus, talvez Miguel, um desses, ou Gabriel, um desses anjos que acompanhavam Jesus, dessas falanges, e como um médium de Deus dizendo: eis o meu filho, né? Quer dizer, dando o maior título que alguém poderia receber encarnado, você ser chamado de filho de Deus. E no meio deles ali estava João
com o Tiago e mais algumas pessoas agora. Quer dizer, então Jesus primeiro se faz aparecer, né? Depois ele vai ali na beira do lago, observa eles trabalhando, né? E ali naquele contexto ele fala que ele é pescador de homens. Então ele vai girando o interesse nas pessoas, ele vai provocando uma curiosidade, mas ele não impõe nada, não é um convite franco, aberto assim, do nada, ao acaso. Há sempre uma circunstância, às vezes é uma circunstância de cura, né, de um milagre, às vezes é um evento como uma festa de Caná, né? Então sempre tem uma circunstância. E na grande maioria das vezes Jesus espera que a própria pessoa se aproxime dele, né? No caso de João e Tiago, eles se convenceram que eles queriam seguir Jesus e foram com a mãe, Salomé, que é uma outra mulher importante do Evangelho, né? A Salomé se aproxima de Jesus e ela tem aquela crônica que eu gosto de contar sempre, né? Que ela fala assim: Senhor, tu és o rei dos judeus? Né? E Jesus, né, olha para ela assim. Aí ela fala: olha, então eu gostaria de te fazer um pedido. Os meus filhos querem seguir você. Eu queria que você colocasse eles um ao seu lado direito do trono e no outro no lado esquerdo. Eu não queria mais nada, né? Que ele já queria que ele fosse o rei, então, e aí coloca um filho, vai ser lá o primeiro-ministro e o outro vai ser o segundo-ministro, né? E aí Jesus diz para ela, então isso é importante, essa passagem é importante. Jesus diz assim para ela: antes que seja determinado quem sentará ao meu cálice, será preciso o testemunho de beber do meu cálice. Então, se você está sentado à mesa aqui, você vê esse cálice, você acha que eu sou o rei, mas para chegar nesse local, nesse lugar de rei, vai ter que passar pelas provas, pelos testemunhos. E aí talvez a gente entenda melhor essa passagem de muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é que eles não são escolhidos, é porque eles não suportaram esse beber desse cálice. Eles não suportaram passar por essas provas. E quando Jesus fala isso, ele está falando algo que para aqueles judeus era muito conhecido, que eram os rituais de iniciação do Templo de Jerusalém e das tradições mais antigas. Porque todas as religiões antigas tinham rituais de iniciação. A gente herdou isso na Igreja Católica com o batismo, trazido por João Batista, né? João Batista, aquele que batiza, né? Esse é um ritual de iniciação, a crisma também, mas esse é um ritual simbólico hoje. Antigamente não. Antigamente, se você fosse ser um essênio, você ia passar anos e anos de preparação e as provas eram muito duras. Você passava frio, você passava calor, você passava fome, você era largado num buraco isolado, tinha que sair de lá, né, sozinho, num poço fundo. Tem livros que narram sobre isso, tá? No Egito também, né? Tinham provas muito severas na Grécia, né, nos rituais de ofismo. Então, e mesmo em Roma, Roma seguiu o ofismo grego, também tinham esses rituais de iniciação, e até para o exército romano também tinham rituais de iniciação. Então a iniciação era algo comum, né? No caso do Templo de Jerusalém, era obrigatório, por exemplo, que se fosse apresentar o bebê no templo, né? Tanto que quando Jesus nasce, alguns livros falam que antes de fugir para o Egito, José e Maria teriam passado no templo a fim de apresentar Jesus, e alguns dos que estavam ali presentes, tinha uma vidente, tinha um sacerdote que viram ali a realização profética de que ele seria então o Messias esperado. Há também um ritual aos 12 anos, que os judeus preservam até hoje, né? Que eles fazem por volta de 12 anos, que é o Bar Mitzvah, né? Que é o dos garotos, que você tem que ir lá e fazer um juramento, e a partir daquele instante você é reconhecido como adulto, né? E a gente obviamente também tem que levar em consideração aquela sociedade onde as pessoas morriam cedo. 30 anos já era considerado velho, então 12 anos, né?
O garoto já estava numa fase que ele podia trabalhar com o pai, né? Ele podia estudar, ele já tinha uma certa autonomia. Então ele era considerado um jovem adulto, né? E as meninas não tinham rituais públicos, mas tinham também os rituais até para serem apresentadas para a sociedade para casamentos, né? Mas o principal ritual delas era o próprio casamento. Mas entre as mulheres tinham vários rituais, inclusive o da menstruação também, que era um sinal importante de que ela agora estava virando uma mocinha pronta para casar, porque ela podia reproduzir. Então, os judeus, quando falam em ritual de iniciação, quando falam em prova, quando falam em escolha, né, eles estão acostumados com isso. Nós é que já não estamos mais. Para a gente é que parece estranho dizer isso. Então, muitos são chamados, poucos escolhidos. Parece que tem aí um privilégio, né, uma discriminação, como Salomé tentou defender o bom ali para os filhos dela, né? Mas não é bem assim. Quer dizer, na verdade, não é assim, né? É muito mais pelo mérito pessoal. Então, os apóstolos, eles mereceram por eles mesmos, pelos feitos deles, pela convicção, pela fé que eles tinham, pela lealdade que eles tinham a Jesus, de exercerem esse papel. Inclusive Judas, que foi leal a Jesus até o último momento, do que a gente chama de traição, que na verdade a intenção dele não era de trair Jesus, nunca foi essa, mas de convencer os sacerdotes de que Jesus era o Messias. Mas Judas entendia que Jesus era um Messias que também podia ser o rei dos judeus, digamos assim, né? E aí nessa confusão ele foi ludibriado, os sacerdotes foram lá, prenderam, depois julgaram, condenaram, crucificaram. E Judas, quando viu a armadilha que ele caiu, né, o erro que ele cometeu, na ingenuidade, na boa fé, então ele não suporta e comete suicídio. Mas ele foi fiel a Jesus, né? E é por isso que Jesus depois vai procurar por ele. É uma das primeiras coisas que Jesus faz quando ressuscita, né? Muito bem, então a gente precisa olhar isso hoje de que maneira? No nosso caso, especificamente, na mediunidade. Porque que você tem várias pessoas numa casa espírita que trabalham, né? Estão aqui com o mesmo compromisso, fazem doação fluídica, estudam, praticam a caridade e alguns desenvolvem uma mediunidade mais ostensiva, incorporação, psicografia, a desobsessão, tratamento de saúde, etc. Porque o passe qualquer um pode dar. Então, a mediunidade de passe, né, desde que saiba o mínimo possível, tenha estudado o mínimo possível e tenha uma fé e se coloque a trabalho, né, dos mentores, do guia espiritual, qualquer um pode dar passe. Jesus fala sobre isso também. Tanto que quando Jesus envia os 70 da Galileia, né, ele está de um lago, em Cafarnaum, ele fala, olha, vão vocês atravessando as margens do lago, nos vilarejos, preparando o meu caminho, e depois eu vou chegar para poder falar com essas pessoas, mas vão até lá e falem de mim. E quando vocês falarem de mim, orem, eu estarei no meio de vocês. Então, por isso tem aquela frase, onde 2 ou mais fizerem meu nome, eu estarei no meio deles, né? E aí ele diz, vocês poderão fazer a imposição de mãos. Aqui é o passe, né? Vocês poderão fazer a imposição de mãos e por intermédio de vocês eu farei as curas, os tratamentos, né, e tudo mais. E aí há diversos exemplos dos discípulos fazendo isso, não só os apóstolos. Então, vamos dizer assim, há trabalhos definidos na espiritualidade que são para todos aqueles, obviamente, que se propõem a fazer esse trabalho, e há outros trabalhos que são para algumas pessoas, especificamente, vamos dizer, que tenham ou uma característica física, que a gente chama de paranormalidade, né, ou porque antes de reencarnarem, principalmente é esse o motivo, tenham se comprometido de trabalhar na mediunidade em prol do bem, em prol da caridade, para principalmente
fazerem a sua reforma íntima, ou seja, mudarem o seu comportamento negativo e repararem o mal que eventualmente tenha cometido em uma outra encarnação. Então, aqui, no nosso caso, hoje, ser escolhido para uma determinada tarefa significa ter uma responsabilidade. Não é ser melhor do que ninguém. Porque Jesus nunca fez essa diferença. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês se lembram que o jovem rico, aquela parábola, né? Ele chega próximo de Jesus e diz: olha, tudo o que me manda fazer a Bíblia, eu faço. Eu sou uma pessoa boa, eu cuido dos meus pais, né? Eu sou desapegado de modo geral. Tudo que você fala aí sobre caridade, eu procuro praticar. Mas eu quero fazer mais. Aí Jesus vai, então tudo bem. Então você vende tudo que você tem e me segue. Né? Então, aí ele diz assim: não, mas os meus pais estão doentes, eu preciso cuidar dos meus pais e eu tenho que arrumar umas coisas nos meus negócios. Né? E esse jovem rico, diz a tradição, que ele era ele praticava um esporte que eram aquelas corridas de biga. Né? Biga é uma espécie de charrete de cavalos e que você saía em pé do Ben-Hur, exatamente, igual do Ben-Hur. E aí naquele dia ele tinha uma corrida e ele morreu ali, um acidente. Então, na verdade, o chamado, ele é universal. Todos são chamados, todos, sem exceção. Agora, quantos são os que aceitam? Especialmente na mediunidade. Eu conheço várias pessoas, inclusive muito próximas de mim, familiares, amigos, que têm mediunidade, fez o pacto na encarnação, preparando para vir para cá e trabalhar com mediunidade, mas tem medo. Começa a ter evidência: não, pelo amor de Deus, não mostra nada para mim não. Você já não cansou de ouvir isso aqui? Não mostra para mim não, que eu não quero ver. Mediunidade não. Tira isso de mim, por favor. Né? Ou então a comunicação, né? Psicofonia, psicografia. Não, imagina, eu me comunicar com os mortos. Ou incorporação, imagina pegar um espírito aqui trevoso e você incorporar. Então tem muita gente que tem medo. Então, o medo é um fator muito comum, muito predominante para essas pessoas que têm a mediunidade, mas ficam com essa barreira, não conseguem se libertar disso. É algo maior que elas. A segunda coisa é o compromisso, que é o caso do jovem rico. Mas como assim eu vou ter que trabalhar numa casa espírita? E aí esse trabalho vai passar a ser prioridade, né? Então quer dizer que se tiver uma festa, um evento nesse dia, eu não posso ir? Se os meus amigos me convidarem para algum lugar, né? Se aparecer uma viagem, trabalho, uma oportunidade, quer dizer que eu tenho que priorizar esse dia? Né? Pois é, tem. Então, quando a gente começa a colocar essa tarefa como prioridade, aí é difícil, né? Porque, e a gente sabe que é difícil, não estou nem julgando ninguém. Quem tem família, né? Tem filhos pequenos, quem tem um trabalho rigoroso, exigente, né? Quem tem uma vida social ativa, às vezes está numa idade, né? Que isso é importante. Então é difícil abrir mão e começar a trabalhar com a mediunidade. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para dentro da gente e tomar uma decisão sobre a mediunidade, porque a mediunidade requer o compromisso, requer obediência. E olha, quando eu falo obediência, é uma obediência difícil, porque a gente não está vendo a pessoa aqui. Não é que você tem ali um comandante para você e te diz assim: olha, você está vendo a pessoa, ela mostra o regulamento e diz assim: eu tenho que obedecer isso daqui. Né? Não é uma coisa militar. Quando a gente fala em obediência na mediunidade, é você na sua intimidade com o seu guia, com os seus mentores, e muitas vezes recebendo essas ordens de uma forma intuitiva, ou
uma voz que vem não no seu ouvido, mas que vem ou na sua cabeça ou às vezes fora da sua cabeça. Mas é uma voz, é uma mensagem. E você tem que ser capaz de decifrar isso de modo que não pareça que é algo seu. Porque a gente tem isso, não tem? Todo mundo fala sozinho, né? Você não fala com você mesmo em pensamento? Então, às vezes a gente está falando com a gente. Mas, quando você tem a mediunidade, você não está falando com você está falando com os espíritos. E também a gente precisa ter o preparo, né, de aprender a distinguir quando essas vozes, essas mensagens são de um bom espírito ou de um mau espírito. Porque quem tem mediunidade, principalmente no início e fora daqui, recebe muita comunicação de qualquer espírito. E às vezes é um espírito que a gente chama de charlatão, brincalhão, galhofeiro ou maldoso mesmo, né? Um obsessor, etc. Querendo criar problema, criar trabalho. Então, a mediunidade, muitos são chamados, poucos são escolhidos, ela tem a ver com essa característica de responsabilidade. Por isso também que a gente vê, de um modo geral, as casas espíritas, elas têm muitas exigências e procedimentos e todas elas costumam ter algum processo de formação de médiuns, né? A gente aqui demorou para ter isso na parte teórica. Na parte prática a gente sempre teve. O médium começa a trabalhar rapidamente aqui. Mas fica quem quer, fica quem pode, né? Fica quem tem condição de ficar ou de exercer. E a espiritualidade não se importa muito com o lugar que você escolhe, desde que se escolha. A gente não pode ficar parecendo pipoca, né? Cada hora pula para um lugar, para outro. Isso também não ajuda. Então, o ideal é que a gente escolha um lugar e a gente se afine com aquele lugar e, a partir de ali, procure se entender, seguir, né, regras que eventualmente tem, os procedimentos, e principalmente aprender a ouvir as mensagens mais corretas, mais sutis, mais amorosas, mais dedicadas a isso. Não é uma tarefa fácil. Não é. Então, quando a gente aceita, a gente tem que voltar para Jesus. Jesus também dizia o seguinte: eu não sou em nada rigoroso com aqueles que não querem me seguir. O convite está feito. Você não quer seguir? Sem problema. Você está adiando para outra encarnação, sabe Deus para quando, né? No caso de Emmanuel, demorou mais ou menos 1000 anos, né? Vários outros espíritos também. Nós, provavelmente 2000 anos, né? Que a gente está aqui tentando, agora que a gente está trabalhando para isso. Então, somos o que a gente chama de espíritos retardatários ou trabalhadores da última hora. Então, Jesus diz assim: olha, para aqueles que não querem me seguir, eu não sou rigoroso. Mas a partir do momento que você disser, eu quero, eu vou seguir, aí você tem que se comportar conforme você se torne digno dessa sua promessa, desse seu voto, digamos assim, né? Dessa disposição, dessa declaração de que você quer seguir. Porque não dá para você servir a dois senhores. A gente já leu aqui várias vezes essa passagem, né? Você não pode servir a Deus e a Mamon. Então, você não podia seguir ali Jesus e ser o informante do Templo de Jerusalém. Não dá. Você não podia seguir Jesus e ao mesmo tempo trabalhar para Roma. Então ele diz lá para Levi: Levi, você é um cobrador de impostos. Você quer me seguir? Ah, eu quero, senhor. Você tem certeza que você quer? Porque hoje você tem status, tem poder, né? Tem dinheiro, mas você não está feliz. Você tem um casamento, você vai querer me seguir? Ele fala: eu quero. Então, você venda tudo, se desvencilhe do seu trabalho, né? Se desvencilhe do seu relacionamento. Naquele caso, é um relacionamento provavelmente de conveniência, né? Então, ele deixa lá o joelho para a mulher, etc., cuida dela, e vai seguir Jesus.
Mas veja, Jesus sempre dá essa condição. Agora, ele também entende a circunstância de cada um. Porque era fácil falar para João, por exemplo, que era um adolescente, não tinha um compromisso de família, e os pais tinham concordado, né, que ele podia sair de casa, Tiago também. Agora, como é que você faz isso com Pedro e André, que eram casados, né? Pedro principalmente, que a gente sabe, inclusive, que tinha sogra, né? Mais difícil. Então, Jesus sabe compreender isso. Tanto que quando a sogra de Pedro está doente, ele vai na casa dela curar a sogra de Pedro. E ele faz isso com muitos discípulos, né? Ele vai curar a filha de Jairo. Então, Jesus tem um cuidado especial com aqueles que têm famílias. Mas a gente vê que esse cuidado não se estende para o trabalho. Embora o trabalho que fosse para sustentar essa família, então Jesus também estimulasse, né? Por isso que a gente tem que entender a lógica de Jesus e tem que saber que cada um tem o seu ritmo dessa escolha. Mas mesmo esses que trabalhavam como os pescadores, né? Jesus foi pescar com eles diversas vezes. Você tinha outros que eram comerciantes, outros que eram agricultores, né? Outros que foram coletores de impostos e assim por diante. Então, o importante é o seguinte, olha, eventualmente até você vai ter um período aí que você pode trabalhar, porque Jesus se afastava deles e ia para as montanhas estudar, rezar, né? Se conectar com os seus anjos, né? Com a sua falange de espíritos trabalhadores. Então a Bíblia fala lá, os evangelhos falam de muitas vezes que ele foi para o deserto e para outros lugares fazer isso. Isso significa que ele se afastava um pouco dos apóstolos, dos discípulos, para que eles também cuidassem ali da vida deles, né? E eventualmente, diante disso, trabalhassem. Então essa escolha de seguir Jesus é algo que requer um compromisso mesmo, sabe? Uma disciplina, né? Enquanto nós estivermos com Ele no trabalho, nós temos que ser muito leais. E não é fácil. Estou repetindo aqui porque é uma grande verdade, né? E a gente às vezes vai percebendo que para que a gente possa fazer isso de uma forma mais perfeita ainda, muitas vezes a gente vai tendo que fazer outros tipos de renúncia, né? A gente vai tendo que mudar objetivos na vida. Vai tendo que se reorganizar nos calendários, nas tarefas. Mas o que eu percebo? E acho que muitos aqui também têm essa mesma experiência. Na medida em que a gente começa a firmar nessa escolha, aquilo que era difícil, porque eu sei que toda terça-feira é dia de problema, né? É o dia que tem trânsito, é o dia que o chefe pede para ficar até mais tarde, é o dia que aparece um problema de família. Toda terça-feira é difícil vir para cá. Mas na medida que a gente vai firmando essa convicção, a gente vai percebendo que a espiritualidade sempre ajuda. O problema está lá, mas tem sempre uma solução. Tem sempre uma saída para a gente se organizar, né? Então a gente tem que ter fé também, acreditar que a gente vai conseguir fazer isso. Bom, e aí essa palavra de Jesus, né, que diz assim, olha, aqui muito foi dado, muito será exigido, que tem a ver com a parábola dos talentos, tem a ver com outras parábolas parecidas, que Jesus fala que o Senhor deixa os servos, né, alertas ali, que é a palavra do céu fiel, saber se ele vai... Opa! Vamos ver se volta daqui a pouco. Acende a luz amarela que está por aí, põe que está aqui, ó. Põe ela virada para baixo, para não ficar muito escuro. Gozado que lá dentro... Isso que eu ia falar, sua casa tá acesa. Isso aí não foi falta de luz, não. Queimado. É. Aí você pode ir lá para mim, sabe onde é o disjuntor? Bem na entrada da casa ali, em frente àqueles bancos ali, ele deve ter desarmado, né? Vê se está tudo... Leva lá, porque eu não sei se você vai precisar. Não, a outra sem luz apagada. Ah, então tá. É porque a luz que acendeu é a luz da cozinha que eu tenho de emergência. Você tem luz de emergência. Então tudo bem. Então vamos voltar. Pronto, já voltou. Pronto. Então, voltando aqui, nessa passagem, né, que Jesus fala do servo fiel, é muito importante a gente perceber
aqueles que dormiram, aqueles que acharam que o Senhor estava devorando para voltar e foram fazer outras coisas, né? E aquele que de fato ficou vigilante ali, esperando ele retornar. Então isso mostra que Jesus é, entre aspas assim, severo nessas escolhas, né? Há também um episódio muito marcante de Jesus com Pedro, Tiago e João, em que ele vai para o monte e lá acontece a transfiguração. Só que antes de acontecer a transfiguração, quando aparecem Moisés e Elias, ali diante dele, ele várias vezes está lá rezando e ele volta e vê os apóstolos dormindo. E ele chama a atenção dos apóstolos. Olha, eu pedi para vocês ficarem em preces, despertos, acordados. Então ele chama a atenção dos apóstolos. E às vezes a gente confunde a amorosidade de Jesus com esses comportamentos, né? Que Jesus teve momentos em que ele era bastante exigente em relação a isso. No caso, com os apóstolos, em relação a isso, também foi muito exigente, muito firme com os comerciantes do templo. Por quê? Porque o compromisso com a espiritualidade é muito sério. E a gente tem que saber reconhecer isso. Então, essa parte aqui que diz assim, a quem muito foi dado, muito será exigido, é por conta desse compromisso. Quer dizer assim, olha, você não estava obrigado a me seguir. Você entendeu que era importante me seguir, porque esse é o teu caminho do crescimento espiritual e quem vem por meio de mim, vem ao Pai, é como se dissesse, mais rápido, né? Então, se você seguir Jesus, você vai chegar ao Pai, porque você sabe o caminho. Você está no caminho e vai chegar ao Pai. Mais rapidamente do que se você estiver tateando aí pelo mundo, buscando outros caminhos, outras frentes. Esse não é o único caminho, mas é o caminho certo, correto. É o caminho estreito, digamos assim. Então, veja, até o próprio nome, né, do caminho estreito já demonstra que exige um certo sacrifício. Então, a mediunidade, ela requer de nós esse sacrifício. Mas, eu imagino que vocês aqui que trabalham com mediunidade, todos concordem, que embora seja sacrificante, é muito prazeroso ao mesmo tempo. E vocês também que vêm na assistência à reunião, vocês sabem que a gente fica aqui um longo tempo, né? 1h30, às vezes 2 horas, mas a gente sai daqui diferente. A gente parece que chega aqui mais pesado e sai mais leve. Alguma coisa foi cuidada em nós, alguma coisa foi tratada em nós. A gente sai daqui não é apenas com mais conhecimento, é de fato diferente. E a gente fica melhor preparado para lidar com os problemas da vida real, concreta, no nosso cotidiano de trabalho, família e etc., né? Então, o chamado de Jesus é isso que ele quer mostrar. Ele fala assim, olha, é preciso ter o sacrifício, não a dor, mas o sacrifício, para que vocês possam se disciplinar na minha palavra, né? O que é disciplinar na palavra? É o procedimento parecido com o que a gente tem com alguém que aprende uma determinada habilidade. Não é assim que a gente faz? Então, se alguém vai aqui se matricular numa escola para aprender uma profissão, uma determinada técnica, né, ou uma arte, são muitas e muitas e muitas horas de dedicação até que se torne um bom técnico, um bom profissional, um bom artista, né? Exige muitas horas, né? E, então, na mediunidade ou no trabalho espiritual, não é diferente. Exige de nós muitas e muitas horas. Então, esse compromisso, essa disciplina, faz muita diferença. No meu caso especial, em especial, eu fiquei 7 meses na assistência, sem fazer absolutamente nada. E aí eu comecei a perceber espontaneamente coisas que eu podia fazer sem que ninguém me atribuísse função, né? Então, naquela época, na outra casa, era muito importante ficar ali na porta onde o Walter está, porque as pessoas chegavam atrasadas o tempo inteiro, não respeitavam muito o horário.
ficava muita bagunça. Então eu comecei a perceber, tinha uma pessoa que sentava e essa pessoa depois deixou de ir, e eu falei, bom, eu posso sentar à porta. Eu posso fazer esse papel. Eu fui para lá, a dona Paula olhou assim para mim, falou, não, tudo bem, né? Aí o Newton, que trabalhava com a gente, ficava de DJ, né? Ficava controlando a música. Então, controlar a música também é uma função que ninguém precisa pedir para você, você pode fazer, né? Aí tinha outras pessoas que cuidavam das flores, cuidavam dos, como aqui também, cuidavam das flores, cuidavam dos incensos, né? Da água e assim por diante. Então, quer dizer, eu fiquei ali 7 meses e eu fui percebendo que tinham papéis que a gente podia fazer, né? Não precisava ter nada específico relacionado a isso. Bom, aí, depois de 7 meses, eu me lembro um dia, estava se formando a roda, era a roda de passe, ficava no meio da sala. Não tinha um lugar separado para a gente poder fazer, tinha que fazer no meio da sala. Aí a dona Paula falou assim, acabei de tomar uma bronca. Não sei se você lembra. Ela sempre Ela falou assim, acabei de tomar uma bronca, né? Aí todo mundo olha, mas o que aconteceu, dona Paula? Ela falou assim, não, o guia daquele rapaz que está lá na porta quer que ele vá trabalhar aqui na roda, mas ele não está pronto. Aí ela falou assim, tomei outra bronca, ele está dizendo que ele está pronto. Então era mais ou menos assim que funcionava. Isso aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas, né? Eu não sabia nada, gente. Eu tinha, curioso, nessa época eu já tinha lido alguns livros, mas não sabia nada, né? Então, eu acho que tem muita generosidade, ao mesmo tempo que tem a disciplina, sabe? No sentido de acolher mesmo, de dizer, olha, começa a trabalhar, você vai aprender, não se preocupa, né? E a gente fica ali, de prontidão, sem saber o que fazer. Eu me lembro, algumas pessoas aqui, que quando começaram a primeira vez foram para a roda, falaram, mas eu faço o quê? Onde eu ponho a minha mão? Né? Eu preciso falar alguma coisa? Eu posso tocar na pessoa? Que hora que é a minha vez? Né? Então, o desespero, né? E a roda de desobsessão era só homem, e tinha uma única mulher que era a Lúcia. Pois a roda é. de desobsessão era só homem, e a Lúcia era a única mulher. Antes tinha a Timar, né? Mas depois Não, que ela... não. Pois é, Depois então... era só mas... isso. Foi antes. Não, foi antes. É porque Já estava lá quando... nessa época que você está mencionando, tinha mais médiums homens do que mulheres, de fato. Mas depois isso foi igualando, Depois foi né? igualando, Então... Desobsessão, a gente ia botar a mão na mesa, né? Desobsessão. Então, o que a gente vê? É que cada um tem um tempo, né? Porque também tem a ver com essa história da gente aceitar ou não. Porque às vezes a gente fala assim, olha, o máximo que eu consigo é ir lá na reunião e ficar de fora vendo as coisas acontecerem. É uma decisão individual. Outras pessoas já têm mais vontade de querer participar, ou até já vêm com a mediunidade mais ostensiva, né, que era o meu caso também, e precisam, de fato, trabalhar, né? E aí, se elas querem, se elas se dispõem a fazer isso, elas acabam desenvolvendo bastante rápido, né? Mas, mesmo assim, depois que eu comecei a trabalhar a mesa, o que eu percebi? Que para a gente dominar a mediunidade que a gente tem, demora muito tempo, gente. São anos e anos e anos. Olha, eu estou falando de mim aqui, com mais de 27 anos de trabalho aqui. É muito tempo para você dominar a psicografia, por exemplo. Para que você comece a escrever e que não seja você escrevendo, sabe? Quem me conhece aqui há bastante tempo sabe que eu nunca tive prática nenhuma de desenho. não, no princípio o seu desenho era... Não sei, sempre de fora daqui desenhar alguma Agora eu coisa, eu não acho sei. que... Mas aqui o desenho enfim. vem até arrumado, né? Assim, porque, mas aí, olha Mas quantos no princípio anos de não era, não. exercício, né? Para que isso possa vir, né? E ter uma expressão, ter uma forma. Então. As mensagens, a mesma coisa. Até a letra, às vezes era ilegível, não conseguia. Que estava entre mim e o espírito tentando falar, não dava para ler. No máximo que dava, às vezes, era uma frasezinha. Né? A incorporação, a mesma coisa. É muito comum os médiuns de incorporação iniciarem a incorporação pelos obsessores ou espíritos de vibração mais densa, mais baixa. Né?
E todo mundo se assusta e fala, poxa, por que eu já não posso incorporar um oriental que é mais calmo, mais tranquilo? Porque a nossa vibração não está na faixa do oriental. É simples quanto isso. A nossa vibração, quando a gente começa na mediunidade, normalmente, né, está no terra a terra, que é o que a gente vive. Então a gente vai incorporar o terra a terra. Né? É o espírito que desencarnou e era parecido com a gente, que tem as mesmas linhas de pensamento, que tem as mesmas tendências, ou que a gente consegue lidar com isso. Então a Paula falou assim, eu não consigo incorporar esse espírito ali, mas aquela ali consegue, porque tem a ver com a vibração dela. Né? Então a gente tem que entender esse trabalho, mas isso que eu estou dizendo, ao mesmo tempo que exige esse sacrifício, essa dedicação, exige também uma contrapartida dos espíritos que nos acompanham de dar o acolhimento, de dar a vibração necessária, de ensinar a gente quando a gente dorme, né? Porque a gente faz cursos quando a gente dorme. A gente é levado, às vezes é trazido para cá, às vezes é levado para colônias espirituais, para outros lugares, para ver na prática como funciona, etc. Claro, quando a gente aceita. O Espírito sempre pergunta, livre-arbítrio, você quer ir? Né? Você quer? Então vai. Aí, titubeou? Não sei. Então tá, quando você quiser, você me avisa, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos. Às vezes é assim com a vida. Né? Eu já vi médios demorarem mais de 10 anos aqui para despertar, mas fala assim, ele precisou demorar 10 anos? Não, a pessoa podia ter desenvolvido antes, mas a pessoa não quis. Não abriu espaço para a mediunidade. Aí você fala assim, então tem uma pena, uma punição? Não tem, gente. Jesus sempre fala assim, você pode não querer. A questão está, quando você quer, você precisa seguir e fazer como está determinado, né, pela sua programação espiritual. Então, isso tem um pouco a ver com essa história de que muitos são chamados de poucos escolhidos, que na verdade é a própria pessoa que faz a escolha, né, dentre todos os testes que a vida nos traz, e a vida espiritual também, de modo que as oportunidades apareçam. E às vezes a gente vem na programação espiritual com alternativas, sabe? A gente vem assim, não consigo incorporar, não é comigo. Então você tem um plano B, um plano C, um plano D, né? Então tá bom, você não consegue incorporar, mas você pode dar passe? Passe eu posso. Então tá bom, você vai lá dar passe. Você pode estudar, pode ajudar as outras pessoas, né, disseminando informação? Posso, tá. Então você vai, né? Você pode ajudar nas tens, levando uma prece, trabalhando na sustentação, né? Posso. Então tem várias maneiras de ajudar. E de novo, não tem nenhuma punição. O que acontece é, se a mediunidade ela veio nessa encarnação para que o espírito pudesse reparar os males que ele cometeu em outras vidas, isso vai ficar postergado também. Porque às vezes a forma de reparação era necessário o uso da mediunidade. Né? Mas o coração divino é generoso, o coração de Jesus é generoso, não tem punição. Né? O que tem é uma postergação do trabalho, é um adiamento. Mas às vezes aquele trabalho, vamos chamar assim, menos ostensivo de mediunidade, foi tão bem feito, tão dedicado, tão amoroso, que ele já foi suficiente. Né? E eu, como incorporava muito o durante muitos e muitos anos, eu percebia na hora da incorporação que às vezes tinha uma pessoa do meu lado falando, não, olha, você precisa entender que você já desencarnou, porque a vida continua. Eu tinha um discurso lá, um montão falando. E aí, de longe, eu via uma palavra qualquer de alguma pessoa na mesa, ou a voz da Dona Paula, ou a música, e aquilo era suficiente para que o espírito aceitasse o socorro, o amparo e fosse embora. E naquela época a gente chorava, né? A gente gritava, a gente batia na mesa, era uma desobsessão bem ativa. Caía a cadeira, caía... Tinha muito isso, né? Era bem mais... tem muito mais fenômeno, vamos dizer assim, do que a gente tem hoje, né? Tanto que a desobsessão está acontecendo lá, ninguém precisa botar a mão na mesa, mas ela está acontecendo, né? Fora.
Então, essas circunstâncias exigem de nós uma vontade muito firme, sabe? E é uma vontade por anos a fio, porque é uma escolha, né? Quer dizer, quando você faz a escolha, você não vai querer voltar para trás. É muito difícil alguém querer voltar, né? Você vai querer continuar andando. Às vezes a gente para, porque a gente cansa, a fé fica abalada, acontecem algumas coisas difíceis na nossa vida, a gente não consegue dar a mesma prioridade, a gente se afasta um pouco, às vezes é necessário mudar de grupo, né? A gente não encontra mais a afinidade que a gente tinha na casa que a gente estava indo, então precisa ir para uma outra casa, para um outro grupo, tudo bem, né? Assim, não tem ninguém condenando ninguém, ninguém vigiando ninguém, e a gente não pode ter apegos também em relação a isso, porque cada um faz as escolhas necessárias. O que eu percebo aqui? É que tem muita gente que sai e depois de alguns anos volta. E volta por vontade própria e porque se sentiu bem na necessidade de voltar. E a porta vai estar sempre aberta para quem quiser voltar. Por quê? Porque é assim na espiritualidade. É assim, e é como a parábola do filho pródigo, né? O pai ficou triste que o filho foi embora, gastou toda a fortuna, fez um monte de besteira, quase morreu, mas o filho teve forças para caminhar, chegar ali com humildade e pedir de volta que o pai o recebesse. O irmão mais velho fica raivoso, assim, como assim? Você já fez sua escolha, vai embora, aqui não é mais teu lugar, né? E o pai olha para ele e fala, não, o lugar dele sempre estará aqui preservado. Matem o melhor novilho, né? Vamos fazer uma festa, um churrasco, uma cerimônia, o que for, porque ele é meu filho, bem amado. Então, aí, na parábola do filho pródigo, é interessante porque a gente sempre olha o errado como sendo o filho que foi embora. Mas o filho que ficou, ele ficou com o pai e não entendeu a lição, porque ele era um egoísta. No fundo, ele estava esperando o pai morrer para ele pegar a herança dele, porque ele não tinha coragem de fazer o que o outro irmão fez. Então, o filho também, o mais velho, precisava entender essa lição. Porque não é sobre ter um lugar de importância. Isso vale para a mediunidade. Não é o lugar, isso não é a importância, é o encargo, é o papel, né? Então, ou seja, a gente tem que dar o exemplo. A gente tem que mostrar que a gente está no caminho. A gente não erra, a gente vai continuar errando, porque não importa, a gente está aqui, todo mundo é expiações e prova, todo mundo erra. Mas a gente tem que mostrar que a gente quer caminhar, que a gente quer mudar, por mais difícil que seja. Que a gente quer fazer parte desse trabalho dessa maneira, né? E que a gente quer entrar na sintonia da direção da casa. Que às vezes eu também vejo assim, médios que vêm de outros lugares com muitas convicções, porque praticou uma outra forma de procedimento espiritual. Gente, não tem certo ou errado, né? Mas uma coisa que a Dona Paula sempre me ensinou é assim, olha, o hindu é oriental. Então não adianta chegar aqui o espírito terra-terra, né? Aí ela estava se referindo assim, a vibrações de Umbanda, principalmente, né? Então você pega uma pombagira, pega um Exu, né? Às vezes até um caboclo, muito agressivo, sabe? Muito violento e acostumado com comportamentos mais brutos, vocabulário, por exemplo, né? Mais chulo, fala palavrão, então quer acender um charuto, quer beber uma cachaça, quer um atabaque. É assim, ó, aqui não, você é muito bem-vindo para o trabalho, mas você tem que se readaptar no trabalho, porque tudo isso que você fazia lá não é necessário, como de fato não é. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? O Espiritismo mostra isso. Você não precisa de nenhum apetrecho para poder fazer o passe. Você não precisa de nenhum apetrecho para poder trabalhar com saúde de alguém ou fazer a desobsessão. Ah, mas isso ajuda? Ajuda, porque você botar flores no ambiente não fica mais agradável? Não é legal a gente receber flor, né? Não é legal que tem uma música calma de fundo ajudando? Ah, mas lá no centro de Umbanda que eu vou... Tá, tudo bem, você pode ir lá, a vibração de lá é outra. É boa, não tem melhor ou pior. Mas para um centro com a vibração oriental, principalmente dentro da concepção de Kardec,
Não faz sentido você fazer procedimentos, né? Então, às vezes o médium fica revoltado, o médium e o espírito do médium, o guia ou o mentor, e vão embora. Ah, mas aqui, então eu não sei trabalhar desse jeito. Paciência, então você não sabe trabalhar desse jeito, né? E é muito importante que a gente compreenda isso. A gente tem que seguir os procedimentos da casa conforme a orientação do guia espiritual, da maneira como ele determina isso. E aí nós vamos ser cobrados e exigidos para isso. Nós vamos ter que seguir esse procedimento. E às vezes não é fácil. Eu fico imaginando, por exemplo, as reuniões do Chico Xavier, lá na Casa da Prece, começava 8 horas da noite, às vezes terminava 4 horas da madrugada. Porque qual era a principal finalidade do trabalho do Chico? Enquanto as pessoas ficavam lendo o Evangelho, fazendo uma palestra, alguma coisa assim, tinha uma fila na porta de pessoas que queriam receber cartas dos seus parentes desencarnados. Agora, quanto tempo demora para você receber uma carta? O Chico uma vez recebeu uma carta de 100 páginas. Então as pessoas tinham que esperar, né? Se queria receber a carta, tinha que esperar. Aquilo era uma prova para elas também. Era uma prova de fé. Você vai ficar em pé, na fila. O máximo que você tem aqui é uma aguinha, né? E vai ficar esperando. Na medida que ia esvaziando, as pessoas iam sentando, mas você ficava muito tempo em pé lá fora. Então, vejam como o sacrifício às vezes é necessário. Mas não tem uma pessoa que recebeu aquelas cartas que tenha reclamado de ter ficado em pé tantas horas esperando. Ao contrário, muitas vezes eles voltavam, né? E iam lá esperar também. Inclusive pessoas famosas, ricas, poderosas, que tinham que ficar na fila como os outros, porque o Chico não passava na frente. Então, cada casa tem uma maneira, que tem um trabalho a ser feito. A gente aqui não tem essa comunicação com as famílias. Olha, nesse tempo todo que eu estou aqui, se eu vi 3 vezes chegar uma carta, uma comunicação, e mesmo assim, às vezes não é para a pessoa que está na reunião. Eu já vi comunicações até de pessoas desencarnadas públicas, pessoa pública desencarnada, que vem, faz uma mensagem, mas que nem chega na família, né? Uma vez eu até enviei para lá, mas a família deve ter rasgado e nem achou que fosse, né? E também para mim isso não era importante, o importante era receber a mensagem e passar. Mas não é a nossa vocação aqui fazer isso, né? Pelo menos por enquanto, pode ser que mude a orientação. Então nós estamos hoje bastante voltados para o passe de energização, a desobsessão, passe de saúde, quando é mais grave, necessário, né? Porque saúde sempre tem o tratamento, quando precisa de uma intervenção específica, eles fazem também, e o estudo, né? Aqui a palestra, etc. Então, esse é vamos dizer assim, o motivo principal da gente se organizar aqui. Tem outros centros que têm outros tipos de atividades. Por exemplo, tem centros espíritas onde a atividade da caridade, né, é muito importante. Então é muito importante o sopão, é muito importante a distribuição de alimentos, de roupas, e etc. Eles fazem isso com organização e com bastante frequência. Há outros centros que cuidam de animais, como o NEAM, lá na Barra da Tijuca, né? Então você tem, por exemplo, cirurgias espirituais de doenças muito graves, como acontece no Frei Luiz, né, com materialização e etc. Então cada lugar tem uma característica. E a gente, na condição de frequentador da casa, né, ou de médium, a gente tem que ver se esse modelo que acontece nessa casa é o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que a gente tem afinidade. Quando eu estava lá no início, eu comentei com vocês, a dona Paula, terminado o meu tratamento, nesses 7 meses aí, ela virou para mim e falou assim: bom, filho, agora o seu tratamento acabou, o que o Hindu está dizendo é o seguinte: você tem uma linha científica
E essa casa hoje não é científica. Então, se você quiser, você pode ir para um outro centro onde você se sinta mais com afinidade disso. Mas eu já estava encantado pela casa, já estava completamente tomado por aqui. Eu falei, não, eu quero ficar aqui. Ela falou, então você vai receber a orientação de estudo que você precisa para que você continue a sua formação, né? E talvez um dia você trabalhe com isso que você estudou. Então hoje, depois de todos esses anos, né, dá para a gente sentir. Bom, para concluir aqui, o que eu queria dizer para vocês? Kardec foi druida. Não sei se vocês sabem isso. Druida é um sacerdote celta. Os celtas viveram na Europa Central e principalmente também onde hoje é a França e a parte sul da Grã-Bretanha, né, aqueles países ali, parte da Inglaterra, principalmente parte do país de Gales, alguma coisa na Irlanda, mas muitos deles também ali na floresta da Alemanha e assim por diante, e alguns países também da Ásia, da Europa Central. Uma característica dos druidas era o seguinte: eles passavam 21 anos estudando apenas as músicas, os rituais e os conhecimentos que eram narrados, contados pelos outros sacerdotes, pelos outros mais velhos do que eles, homem e mulher. Então, 21 anos. Quem está preocupado em fazer um cursinho rápido de mediunidade, né? 21 anos. Quando eles completavam 21 anos, obviamente que eles passavam por rituais de iniciação, então eles eram chamados de trovadores, bardos. Na verdade, a palavra é bardo, né? Bardo é uma palavra que significa trovador, poeta, cantor, que vem lá do sânscrito, mas que lá na língua celta também tinha o mesmo significado. Então eles eram chamados de bardos. Depois desses 21 anos, alguns bardos eram convidados para fazer o estudo de preparação de sacerdote. Quanto tempo demorava? Mais 21 anos. Então, a formação deles era 42 anos, numa época em que se morria cedo. Então, a gente não pode ter pressa, é isso que eu estou dizendo aqui. A gente não pode ter pressa. Agora, é claro que no meio da formação mediúnica nossa, a gente vai aprendendo a fazer coisas. E a gente já começa a trabalhar, né? Jesus, que é o maior mestre que qualquer um de nós poderia ter, conseguiu fazer um curso super, hiper avançado, como se fosse cursinho de vestibular, né, supletivo, para os apóstolos, que mesmo assim durou 4 anos. Mesmo Jesus, hein? O melhor mestre possível, e os apóstolos que provavelmente já sabiam muita coisa, estavam só lembrando o que era para poder realizar ali. 4 anos. Então não dá para ter pressa. Não dá para ter ansiedade. Como dizem os mineiros, as abóboras se ajeitam com o andar da carroça. Então a gente tem que ir deixando as coisas se acomodar. E vai estudando, vai fazendo, né? E vai deixando acontecer. Num determinado momento você vai perceber que tem um clique. Mudou alguma coisa, você está diferente. Você começou a dominar determinadas técnicas. Você começou a ser convidado a fazer outras coisas. Mas o importante é não ter pressa. Porque o aprendizado tem que ser feito em profundidade. E a gente começa com coisas simples. E a gente começa a fazer aquilo que a gente tem à nossa frente, à nossa disposição. Fiquem atentos ao que está ao alcance de vocês, principalmente para praticar a caridade. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Mas também muito apoio terá e muita recompensa no sentido de poder sentir essa vibração maravilhosa de quando a gente
consegue praticar esse bem na sintonia de Jesus. Na graça de Deus.